Isso é grave, o possível erro de 200 anos no calendário judaico. Existe uma mentalidade de que o mundo durará 6.000 anos e, após isso, entraremos no reino milenar. Essa mentalidade é desenvolvida com base em alguns textos bíblicos e é enraizada na mentalidade mística judaica. Atualmente, estamos no ano 5.785, mas se este calendário já estiver beirando os 6.000 anos, estaríamos então bem mais próximos do fim do que podemos imaginar. A carta aos Hebreus, o capítulo 4, verso 9 diz: ainda resta um Shabat para o povo de Deus. E estaria este texto indicando o Shabat milenar? O fato é que a ideia de um Shabat relacionado com as coisas é algo muito presente, tanto na literatura rabínica quanto na Bíblia hebraica. Temos um 7º semanal, o Shabat, o 7º mensal, o 7º anual, que seria o ano de Shemitah, e ainda um período de 7 anos em que se comemora o Yovelim, o chamado Jubileu. Neste estudo, iremos nos ater apenas ao problema relacionado ao possível atraso de 200 anos do calendário judaico. Para uma compreensão mais profunda do calendário bíblico, eu te recomendo acessar o link na descrição do vídeo para ter acesso a mais de 10 e-books relacionados com as festas bíblicas e ao calendário judaico, inclusive um conteúdo relacionado com o assunto desse vídeo. O calendário judaico é mais do que uma simples contagem de dias. É uma construção sagrada, profundamente enraizada na revelação da Torá, nos ciclos lunares e solares e no propósito espiritual do povo de Israel. Desde os dias de Adão até os tempos modernos, cada geração foi chamada a marcar o tempo de forma distinta. Contudo, uma teoria relativamente recente e amplamente debatida sugere que há um possível descompasso entre o calendário tradicional e a cronologia histórica universal, um suposto erro de aproximadamente 200 anos. Esse tema não é apenas técnico ou acadêmico, ele é teológico, escatológico e profundamente sensível, pois, se o calendário judaico estiver de fato adiantado ou atrasado por 2 séculos, as implicações podem alterar a forma como entendemos as eras proféticas, o período messiânico e o próprio momento histórico em que vivemos. Neste estudo, abordaremos as origens do calendário judaico, suas bases bíblicas, a influência da tradição rabínica, as críticas de estudiosos modernos e os argumentos a favor e contra a existência de um erro de 200 anos. Na descrição do vídeo, deixarei o link para que tenham acesso a conteúdo mais completo sobre o assunto relacionado ao calendário judaico, caso de fato queiram aprofundar-se no conhecimento bíblico e, desta forma, ensinarem com mais propriedade assuntos bíblicos em suas congregações, basta acessar esse link. A contagem de tempo no judaísmo remonta ao livro de Bereshit, Gênesis, onde genealogias e relatos históricos estabelecem uma cronologia contínua desde Adão. Os sábios da Mishnah e do Talmud, ao compilar a cronologia, utilizaram os dados da Torá, dos profetas e dos escritos para formular uma sequência linear. No século IV d.C., Hillel II estabeleceu o calendário judaico fixo, baseado em cálculos astronômicos e não mais na observação direta da Lua. Este calendário permitiu que os judeus da diáspora mantivessem as festas bíblicas mesmo longe de Jerusalém. De acordo com esse calendário, o mundo foi criado em 3760 a.C., o que significa que estamos no ano 5785, que seria agora o período atual de 2025 a 2026. Essa contagem é aceita amplamente pelo judaísmo ortodoxo. Estudiosos da cronologia comparada, especialmente entre os séculos 19 e 21, começaram a notar discrepância entre a linha de tempo apresentada pelo calendário judaico e os registros arqueológicos babilônicos, persas e gregos. A teoria mais comum aponta que o período do Império Persa foi substancialmente encurtado no calendário rabínico. A cronologia secular registra cerca de 200 anos de domínio persa entre a queda da Babilônia e a conquista de Alexandre o Grande. No entanto, o calendário judaico menciona apenas cerca de 52 anos nesse período. Essa diferença é atribuída a uma possível omissão de vários reis persas.
O historiador grego Heródoto, documentos babilônicos e inscrições arqueológicas confirmam a existência de mais reis persas do que os reconhecidos pela tradição judaica. Se essa omissão for factual, o calendário atual estaria atrasado em cerca de 165 a 210 anos. Alguns defendem que essa omissão pode ter sido acidental, resultado da dificuldade em acessar fontes precisas no período do Segundo Templo. Outros sugerem que a omissão foi intencional, talvez para evitar implicações messiânicas prematuras ou por razões espirituais ligadas à preservação do povo. Rabi Sadia Gaon, um dos grandes sábios do século X, já reconhecia tensões entre a cronologia bíblica e a secular. Ele buscou harmonizar os dados, mas sem questionar diretamente o calendário vigente. Maimônides, no final de sua obra Mishneh Torah, afirma que é proibido calcular o tempo da vinda do Mashiach, pois isso pode levar à desesperança. Talvez por isso, certos dados cronológicos foram suavizados para que o foco permanecesse nas mitzvot e não em especulações proféticas. Muitos cabalistas e rabinos associam o ano 6000 ao início da era messiânica, comparando cada milênio com um dia da criação. Se estivermos realmente no ano 5785, faltariam 215 anos até o fim do sexto milênio. Mas, se já estivermos, na verdade, em 5985, então estaria apenas 15 anos, o que mudaria drasticamente nossa percepção profética. O erro também afetaria o cálculo dos Shemitot, os anos sabáticos, e dos Ovelim, os jubileus, impactando temas como a redenção de propriedades, o perdão de dívidas e o retorno das tribos. Uma mudança de 200 anos deslocaria toda a estrutura dos ciclos bíblicos. Alguns críticos afirmam que, se o calendário estiver errado, as profecias sobre o retorno do Mashiach estariam atrasadas ou já cumpridas. Outros, porém, veem nisso uma prova de que estamos mais próximos do que pensamos. O judaísmo sempre valorizou a tradição oral, passando conhecimento de geração em geração. A cronologia tradicional foi preservada cuidadosamente por escribas e rabinos. Uma omissão tão significativa parece improvável sem ampla discussão nos textos talmúdicos. O Talmud Bavli, em Avodah Zarah 9a, descreve uma linha cronológica que parece confirmar o calendário vigente. Segundo o Talmud, o mundo terá 6.000 anos, 2.000 anos de caos, torro, 2.000 anos de Torá e 2.000 anos de dias messiânicos. Essa visão pressupõe que estamos dentro do plano divino e não fora dele. Alguns estudiosos judeus questionam a confiabilidade da cronologia secular, afirmando que muito do que sabemos sobre os reis persas vem de fontes gregas, como Heródoto, que podem ter inflado ou alterado os dados. Portanto, nem sempre é seguro usar a história profana como parâmetro absoluto. Independente da exatidão histórica, o calendário judaico cumpriu seu papel de unificar o povo judeu e manter suas festas, ciclos e identidade ao longo dos séculos, mesmo na diáspora.